Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de matemática, semana número 7. Essa aula é destinada para os alunos da oitava série. E hoje a gente entra no conteúdo mais importante aí da oitava série, que é equações do segundo grau. Tem que saber resolver equações do segundo grau para vocês poderem ter sucesso aí no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, né, nos próximos semestres. Que senão você vai ter muita dificuldade nos conteúdos das próximas séries, tá bom? Então vamos lá, vamos para aquilo que interessa. Essas informações importantes vocês já sabem. Quarta-feira é dia da nossa videoaula e da nossa primeira atividade, e sexta-feira é dia da segunda atividade. Na semana passada não teve porque na quarta-feira foi feriado, né? E aí a gente colocou a atividade só na sexta. Então vamos começar. Equações do segundo grau. Vou colocar aqui o que é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau ela é muito parecida com a equação do primeiro grau. A única coisa que muda é porque a equação de segundo grau, primeiro, ela vai aceitar duas respostas diferentes, tá? Então você vai ter duas respostas diferentes ou duas respostas iguais, mas ela aceita duas respostas, tá bom? Enquanto que na equação do primeiro grau ela aceita apenas uma resposta. Então eu vou colocar um exemplo aqui de uma equação do primeiro grau, ó. X menos 5 é igual a 7. Por que isso é uma equação do primeiro grau? Porque o expoente que tem aqui no x, ó, ele está escondidinho, mas é o número 1. Tá? O expoente 1 ele não precisa aparecer. Então, por isso que quando a gente vai resolver uma equação do primeiro grau, esse expoente ele não aparece. Agora, quando nós vamos resolver uma equação do segundo grau, aí o expoente 2, ó, igual está aqui, ó, x elevado a 2, ó, x ao quadrado, ele tem que aparecer. Tá? Por isso que é uma equação de segundo grau, porque o expoente da nossa equação, o maior expoente da nossa equação, é o 2. Existe equação do terceiro grau, professor? Existe. Se eu fosse colocar assim, ó, x elevado a 3 menos 27 igual a zero. O zero ficou longe aqui. É igual a zero, por exemplo. Seria uma equação do terceiro grau, ela estaria até três respostas diferentes e por aí vai. Tá bom? O mais importante que vocês têm que saber é como resolver uma equação do segundo grau. Só que antes de resolver uma equação de segundo grau, a gente precisa saber se essa equação que a gente está resolvendo, ela está na forma completa ou se ela está na forma incompleta. Então eu vou passar aqui a próxima página. Vou apagar o x. Olha lá. Equação de segundo grau. A equação de segundo grau na forma completa é aquela que vem assim, ó, x ao quadrado, x e um número solto, tá? Ela é desse tipo, ó. Toda equação de segundo grau é assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse a, esse b e esse c são os números que estão na frente da letra x, tá? Ou aquele número solto. Por exemplo, ó, quem é o A aqui da nossa equação? É o número que vem aqui sozinho. Ó. Aqui, escondidinho, tem o número 1. Então, o A é 1. Tá? Aqui, quem é o B da nossa equação? É o menos 7. Ó. O B é o menos 7. Ele está bem aqui, ó, na frente do X. É o B, o menos 7. E quem é o C da nossa equação? É o 12. Então, toda vez que vocês olharem para uma equação, vocês vão verificar primeiro se ela está completa ou incompleta. A equação, para estar completa, ela tem que ter o x ao quadrado, ela tem que ter o x e ela tem que ter um número avulso, um número que está solto ali, sem nenhuma letra junto com ele. Isso é uma equação de segundo grau completa. Professor, e como é que é uma equação de segundo grau incompleta? Desse jeito aqui, ó. X ao quadrado menos 81. Vocês estão vendo que não apareceu esse bx, ó, o número com x, tá vendo? Aqui tem 7x, aqui não tem o 7x, ou 8x, ou 9x, não tem só tem x ao quadrado e um número avulso. Isso é uma equação incompleta. E nesse caso, o b dela é zero. Essa parte aqui ó, não existe, tá? É zero. Então, é uma equação incompleta. Vou colocar um outro exemplo de uma equação incompleta. Ó, x ao quadrado mais 8x. Está faltando um número avulso, está faltando aquele número sozinho, não é? Então ela também é uma equação incompleta. Tá? Vou colocar para resolver equações de segundo grau incompletas, elas são mais fáceis do que resolver uma equação de segundo grau completa. Uma equação de segundo grau completa, existe uma fórmula para a gente resolver aquilo. E eu vou explicar nas próximas aulas. Para resolver uma equação de segundo grau incompleta, é bem simples. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. Ó. Olha lá. Primeiro, é uma equação de segundo grau? É, porque a gente tem o x elevado a 2. Toda vez que tem x elevado a 2, é uma equação do segundo grau. Tá? Vão ter duas respostas.
É uma equação de segundo grau completa? Não. Tá faltando o x aqui, não tá? Se ela fosse para ser completa, ela deveria ser x ao quadrado, sei lá, menos 10x, menos 81. Aí ela seria completa. Aqui no caso, ó, só tem dois fatores. É o x ao quadrado e o número avulso, o número 81. Então essa equação de segundo grau ela não é completa, ela é uma equação incompleta. Vou colocar aqui outra, ó, x ao quadrado menos 144. Também é uma equação de segundo grau, porque tem o x ao quadrado, ó, tem o x ao quadrado, mas ela também é incompleta. Por quê? Porque não tem o número com x. Um 3x, um 4x, um 5x, um 10x, um 20x. É só o x ao quadrado com o 144. Tá? Professor, como é que eu faço para resolver essas equações do segundo grau incompletas? Muito simples. Quando elas forem incompletas dessa maneira, está faltando o x, ou seja, o b delas é zero. Quando não tiver um número junto com o x, significa que o b é zero. Como é que eu faço para resolver? Muito simples. Está vendo esse 81? Eu vou passar o 81 de um lado para o outro. Igual na equação do primeiro grau. Ele é menos. Quando ele passar para lá, ele vira mais. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual... O 81 era menos, vira mais. Então, mais 81. Ué, professor, cadê o zero que estava aqui? Pessoal, 0 mais 81 não vai dar 81? Precisa deixar esse zero lá? Precisa fazer essa conta com esse zero? Não, tá bom? E agora, professor, como é que eu faço para resolver? Pessoal, eu tenho que tirar essa potência daqui. Para tirar a potência, é só fazer a raiz quadrada. Para tirar a potência 2, eu passo para lá, ela vira raiz quadrada. Então, quando você for fazer o restante da equação, essa potência vai se transformar em uma raiz quadrada. Por isso que eu expliquei nas últimas aulas as raízes quadradas. Lembra que eu falei? É importante você saber a raiz quadrada. Por quê? Porque agora você tem que resolver. Ó. Qual que é a raiz quadrada do 81? Vai dar 9. Não foi isso que a gente viu nas aulas passadas aí? Ó? 81 é um quadrado perfeito. Então, ó, x é igual a 9. Professor, mas o senhor falou que tem que ter duas respostas numa equação do segundo grau. E aqui só tem uma resposta. É porque é o seguinte, pessoal. Quando vocês vão resolver uma equação de segundo grau incompleta, a resposta pode ser a positiva ou a negativa. Então a resposta aqui pode ser x mais 9 ou x menos 9. Tanto faz. Pode ser a resposta mais 9 ou menos 9. Mais 9 vezes mais 9 vai dar 81. Menos 9 vezes menos 9 também dá 81. Então, quando vocês forem resolver, vocês vão colocar esse mais ou menos aqui. Por quê? Porque a resposta pode ser o mais 9 ou menos 9. Vou mostrar para vocês como resolve a de baixo. Mesma coisa, ela é uma equação incompleta. Então eu vou passar esse 144 daqui para cá. Ele era menos, vira mais. Então fica x igual x ao quadrado é igual menos 144, vai passar para cá, mais 144. Tá? Então ele passa para lá positivo. E agora, eu tenho que tirar essa potência 2. Para tirar a potência 2, eu passo a raiz quadrada. Tá? O inverso da potência, o inverso do quadrado é a raiz quadrada. Né? O inverso da potência 2 é a raiz quadrada. Então vai ficar aqui, ó, raiz quadrada do 144. Opa, mas lembra, a resposta ela pode ser positiva ou negativa. Então você vai poder ter uma resposta mais e uma resposta menos. Vamos completar então, ó. Qual que é a raiz quadrada do 144? Se você voltar nas minhas aulas anteriores e olhar a tabela dos quadrados perfeitos, você vai descobrir que é o 12. Porque 12 vezes 12 vai dar 144. Então a resposta final é 12. Lembrando, pode ser o mais 12 ou o menos 12. Tanto faz. Se você multiplicar mais 12 vezes mais 12, dá 144. Se você multiplicar menos 12 vezes menos 12, também dá 144. Então, ó, equações do segundo grau incompletas, né? Esse tipo aqui, a gente resolve dessa maneira, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam? Pratiquem. Entrem na plataforma e tentem resolver essas equações. Eu vou colocar 2, 3 equações do segundo grau incompletas desse mesmo tipo, tá bom? Na próxima aula a gente vai aprender a resolver ainda equações incompletas, só que de um outro tipo, de um outro modelo, quando o C for igual a zero. Tá? E aí vocês vão ver a diferença de uma para outra. Então a gente consegue resolver equações do segundo grau de 3 maneiras, de 4 maneiras distintas.
mas a gente vai focar nas 3 primeiras. A gente consegue resolver equações do segundo grau, as incompletas, dessa maneira como eu resolvi agora, se for incompleta desse modo. As incompletas que eu vou mostrar na próxima aula, e depois a gente vai aprender a resolver uma equação de segundo grau de maneira completa, usando a fórmula de Bhaskara e tudo mais, tá bom? Então, tentem fazer, qualquer dúvida me procurem na plataforma, no YouTube ou no WhatsApp, tá bom? Boa semana a todos e até breve!